Fala galera, boa noite. Galera tá animada aí em 10h10 da noite. Desculpem o atraso aí, tava tentando entrar, mas o meu Instagram tava bugando aqui. Hoje a gente vai falar aí sobre lesões no ombro do atleta arremessador, né? Mais especificamente sobre a reabilitação, né? E o que é que a gente deve levar em consideração nesses aspectos aí desses atletas. Só esperar o pessoal ir entrando. E a gente já inicia a nossa live, galera. Bora, Luizeira. Beleza, meu amigo? O áudio tá ok aí, galera? O áudio tá tranquilo? Vamos que vamos. Só esperar o pessoal ir entrando aí. E a gente já inicia a nossa live. E aí, Biel, tá sumido do Vita, cara? Bora, Fernandão, Laila, tudo bem, pessoal? Tiago, vamos, galera. Adrica Fraga. Luciana, tudo bem, Luciana? Bom, pessoal, sem mais delongas, quem tá aqui acompanhando, é uma honra estar aqui com todos vocês, né? Eu sei que não é para qualquer um tá esse horário aqui com a gente, assistindo nossas lives, tá disponibilizando o tempo de vocês para poder agregar um pouco mais de conhecimento e trocar conhecimento também, que de uma certa forma a gente acaba aprendendo muito com vocês que estão aqui, né? E a ideia aqui hoje, pessoal, é a gente falar. Deixa eu só tirar esse negócio aqui para não ficar vibrando. A ideia aqui hoje é a gente falar um pouco sobre a reabilitação no ombro do atleta de arremesso, né? O que é que a gente deve levar em consideração na reabilitação? Que esporte é esse? Quais são as principais lesões? Então, como a gente deve proceder quando a gente está diante de uma situação de um atleta arremessador, tá? Primeiro a gente tem que entender que quando nós falamos em atleta arremessador, a gente não está falando necessariamente como a gente está vendo na imagem dos atletas de beisebol, tá? É muito comum o pitcher ser um exemplo clássico de atleta de arremesso, mas se a gente for levar em consideração, o vôlei querendo ou não, um esporte de arremesso, principalmente durante o saque e durante o corte, né? O handball, o próprio tênis, né? E a própria natação também, em alguns artigos, ela é descrita como um esporte de arremesso, tá? De uma certa forma, arremesso é qualquer movimento balístico do membro superior no qual o centro de massa ou objeto externo é propelido para fora do centro de massa do corpo. Então aqui a gente tem dois exemplos clássicos, né? A lança e a bola de beisebol seria o objeto externo a ser propelido para fora do centro de massa do corpo durante esse movimento que a gente chama, né? Durante esse movimento balístico que a gente chama de arremesso. Beleza? E aí, para a gente dar continuidade, é importante entendermos as fases do arremesso, tá? Mais uma vez, aqui a gente está exemplificando do beisebol, do pitcher, né? Para ser mais específico, do arremessador. Mas eu vou mostrar para vocês que em vários esportes essa situação é bem semelhante, tá? Pensando nesse aspecto aqui das fases do arremesso, a gente tem uma fase inicial de posicionamento, né? Então a gente tem uma fase inicial de posicionamento, a gente tem a preparação. Nós temos a armação precoce, pessoal. A armação tardia, que é quando o braço já está no extremo para poder iniciar a aceleração. E, por fim, a desaceleração, tá? As fases que mais geram lesão, de acordo com a literatura, são as fases de armação tardia. E não é difícil entender isso na biomecânica, né? São as fases de armação tardia e a fase de desaceleração, tá? Então essas são as duas fases em que o ombro ele vai estar mais susceptível a lesões. Na armação tardia, porque a gente está no extremo de rotação externa, né? Então a cabeça do húmero ela está translando fortemente anteriormente, tá? E na desaceleração, porque eu preciso de todo esse conjunto da região do canto posterolateral do ombro para segurar essa desaceleração. E aí, em algumas situações em que não consegue
em que o paciente ou o atleta ele não está apto para segurar essa desaceleração, acaba sendo sobrecarregado estruturas passivas. Diga-se de passagem aí, cápsulas, ligamentos, né? Principalmente a cápsula na sua região mais posterior e o ligamento glenohumeral inferior à região mais posterior dele. Beleza? Como eu mostrei para vocês, ó, percebem a semelhança? Ó? Aqui é no handball, mas também tem uma fase de preparação, de armação de armação precoce, de armação tardia, né? Bem como uma fase de desaceleração. Então alguns esportes eles se assemelham nesse gesto, né? Se a gente for levar em consideração o vôlei, né, na hora de preparar para puxar o braço para atacar, é a mesma coisa. Beleza? Então os esportes eles são muito semelhantes, apesar de serem esportes diferentes, eles são muito semelhantes no que diz respeito ao gesto esportivo dele. Por isso que quando a gente fala em atletas de arremesso, a gente não considera somente o pitcher do beisebol, correto? Só para vocês terem ideia, pessoal, o arremesso do atleta ele chega a atingir velocidades acima de 90 km por hora. Tá? A aceleração chega a atingir uma velocidade de pico angular de 7.250 graus por segundo. Isso é muita coisa. Tá? A força de translação anterior durante a armação tardia, né? Durante aquela última fase, né? Então, durante essa fase aqui, ó, que é a armação tardia, a força de translação anterior, que é o deslizamento anterior da cabeça humeral, ele é equivalente a 80% do peso corporal. Olha que interessante esse dado. Então, a força de translação anterior durante a armação tardia, ela é equivalente a 80% do peso corporal. Agora, olha que dado bizarro, pessoal. Durante o movimento de desaceleração, a força de distração no braço chega a corresponder equivalente ao peso corporal. Então, imagina aí, durante esse movimento de desaceleração aqui, ó, durante esse movimento de desaceleração, se eu não tenho os músculos rotadores externos trabalhando excentricamente para segurar esse movimento, imagina a cápsula posterior do ombro segurando o equivalente ao teu peso corporal. Porque se a gente for levar em consideração, o arremesso ele não acontece somente no ombro. A gente vai falar disso mais adiante. Existe transferência de força da perna para o braço também. Tá? Então são características bem interessantes e que a gente deve levar em consideração no fator reabilitacional, beleza? Então, pessoal, de uma certa maneira, o ombro do arremessador ele deve ser solto, entre aspas, né? Ele deve ter mobilidade, ele deve ser móvel, tá? O suficiente para conseguir jogar, para conseguir propelir o objeto para fora do corpo, mas ele também deve ser estável o suficiente para prevenir os sintomas, né? Para controlar essa mobilidade que em algumas situações acaba sendo exagerada. Então é uma relação aí em que eu preciso ter uma grande mobilidade para propelir esse objeto para fora do centro de massa do corpo, mas eu também preciso de uma boa estabilidade, principalmente ali da região da cintura escapular e dos músculos do manguito, né? Eu estou falando os dois por quê? Porque os músculos do manguito, todos eles têm origem na escápula, correto? Se a escápula ela não estiver estável, significa que os músculos do manguito não vão ter força de relação comprimento e tensão para conseguir segurar essa excentricidade do movimento. Beleza? Então, dando continuidade aqui, pessoal, existem algumas teorias acerca do que pode causar o que a gente chama de Dead Arm Syndrome. O que é a Dead Arm Syndrome? É a síndrome do braço morto, tá? O que seria essa síndrome do braço morto? Seria a incapacidade de um atleta de arremesso arremessar o objeto, seja ele qual for, do determinado esporte dele, com força e precisão, tá? Gerando um certo desconforto, tá? Então, Dead Arm Syndrome é a incapacidade de arremessar com força e precisão o objeto para fora do centro de massa do corpo por conta de um sinal de dor, beleza? E aí, normalmente, essa síndrome do braço morto, alguns artigos trazem pra gente que essa síndrome ela tem grande relação com
o SLAP, né, com a lesão do lábio glenoidal de anterior para posterior, tá? Esse artigo aqui do Burkhardt, ele mostra pra gente que 87% dos pacientes que tiveram lesão labral e tinham síndrome do braço morto, 87% dos pacientes que fizeram reparo, eles voltaram para o nível mais próximo do nível pré-lesão, beleza? Ou seja, existe uma certa relação entre o SLAP e a síndrome do braço morto. Entretanto, algumas outras teorias, elas são especuladas na literatura. Dentre essas teorias existe a questão do impacto interno no ombro, que é um impacto fisiológico que acontece nessa articulação. A gente vai mostrar isso daí. O impacto subacromial, né, que é o impacto clássico, né, dos impactos subacromiais. A disfunção acromioclavicular, tá? E a microinstabilidade no ombro, que pode ser causada por fatores genéticos, né, como alterações de frouxidão ligamentar específicas de algumas patologias, inclusive, tá? E aí, levando em consideração o SLAP, pessoal, o SLAP mais comum de acontecer nesses atletas de arremesso é o SLAP do tipo 2. Só para vocês terem ideia, a gente tem mais de 10 tipos de SLAP, tá? Só que são algumas variações desses 4 principais tipos. Esses são os 4 principais. A gente tem apenas uma degeneração, né, da região antero-superior, da região anterior até posterior, na junção entre o cabo longo do bíceps e a glenoide. Eu tenho o SLAP tipo 2, que é quando eu já tenho uma lesão e eu já tenho uma separação do cabo longo do bíceps, tracionando aqui, ó, a glenoide da região anterior para posterior. Eu tenho o tipo 3, que é quando esse segmento da região antero-posterior do lábio glenoidal, ele invagina para a região da articulação. E eu tenho o tipo 3, que tanto o lábio glenoidal quanto o cabo longo do bíceps, ele vai para dentro da articulação, no tipo 4, né? Esses dois tipos aqui, esses dois últimos tipos, são mais raros, sendo o mais comum o SLAP do tipo 2, tá? Entretanto, em algumas situações, alguns estudos, eles acabam encucando a gente. Eles acabam mostrando para a gente, esse estudo é um estudo interessante, que mostrou para a gente o seguinte. Eles pegaram vários pacientes com lesão labral do tipo 2, tá? Com SLAP do tipo 2, e eles fizeram 3 tipos de terapia, comparando as terapias entre elas. Eles fizeram em um paciente que tinha lesão labral, o reparo labral, comparou com a tenodese do bíceps e eles fizeram cirurgia simulada, tá? Acompanharam de 6 a 24 meses esses pacientes. O que é que eles perceberam, pessoal? Eles avaliaram o questionário de dor e função e o que é que eles perceberam? Que tanto os pacientes que fizeram o reparo labral, quanto os pacientes que fizeram tenodese do bíceps, quanto a cirurgia simulada, todos em comum receberam exercício de reabilitação padronizado, todos evoluíram de maneiras semelhantes. Ou seja, será que é realmente necessário operar? Só que tem um porém, galera. A população desse estudo aqui não era atleta de arremesso. Então, quando a gente fala de atleta de arremesso, a gente está falando de um público em que vai utilizar o tempo inteiro esse cabo longo do bíceps, fazendo um movimento de rotação externa, por exemplo, acontecendo um movimento fisiológico de pullback, né, durante o arremesso. Então, será que se replicasse esse tipo de estudo aqui, levando em consideração atletas arremessadores, será que a evolução seria da mesma maneira? Eu acredito sinceramente que não, tá? Mas vamos lá. Aqui é uma outra teoria que também é descrita, que é uma teoria que eu falei para vocês, que é a questão do impacto interno, tá? Então, sobre o que se refere, pessoal, o impacto interno? Se refere ao choque do tubérculo maior do húmero, tá? Então, se refere ao choque do tubérculo maior do húmero, pressionando o tendão do supra na glenoide aqui, ó. Então é um impacto fisiológico que acontece naturalmente. Alguns estudos falam que a síndrome do braço morto se deve a esse impacto interno, tá? Só que outros pesquisadores mostraram
que quando existe uma instabilidade, eles ainda associam esse impacto interno com uma certa instabilidade, que quando existe uma instabilidade no ombro, vai ser mais difícil ocorrer esse impacto interno, porque a microinstabilidade gera um afastamento do tubérculo maior da glenoide. Então é mais difícil ocorrer esse impacto interno. Então uma das coisas que eles acabam nos mostrando e que não devemos levar em consideração esse impacto necessariamente como um possível causador da síndrome do braço morto. Uma outra questão que a literatura traz fortemente, pessoal, é o aumento da rotação externa do ombro. Esse aumento, obviamente, é um aumento de maneira fisiológica, tá? Por conta do movimento repetitivo de rotação externa, acaba acontecendo microtraumas repetitivos na região anterior da cápsula articular, principalmente na fase de armação tardia, né? Então, o que é que eles falam, pessoal? O que é que eles falam? Vamos aqui, ó. Durante a fase de armação tardia, o que é que está acontecendo no ombro, né? Eu estou fazendo a rotação externa, o meu ombro está rolando para trás e deslizando para frente. Então, na armação tardia, que é uma das fases que gera mais lesão, eu tenho uma translação anterior da cabeça humeral. Então, eu começo a ceder a cápsula anteriormente, tá? Eu começo a ceder a cápsula anteriormente. Esse aumento da rotação, esse aumento da translação anterior, fazendo com que essa cápsula ceda anteriormente, esse paciente naturalmente vai conseguir fazer ainda mais rotação externa a longo prazo. Vocês concordam comigo? Que se essa cápsula ela tiver mais frouxa na região anterior, quando ele buscar a rotação externa, essa rotação externa vai ser maior, tá? Qual é o problema disso, pessoal? Qual é o problema de eu buscar uma rotação externa tão grande? O problema de eu buscar uma rotação externa tão grande é que eu não estou cedendo somente a cápsula articular. Qual é o tendão do músculo que passa no sulco intertubercular e se insere lá no tubérculo supraglenoidal? Tendão do cabo longo do bíceps. Tá? Existe um efeito fisiológico de movimento que quando eu faço um movimento de rotação externa, tá? Existe um efeito chamado de peelback, que é a torção do cabo longo do bíceps durante essa rotação externa, provocando um estiramento na região antero-superior da glenoide. Ou seja, o que é que eu quero dizer para vocês? Que quanto mais o atleta buscar a rotação externa, maior estiramento ele vai estar fazendo no cabo longo do bíceps e maior tensão o cabo longo do bíceps vai estar fazendo na região antero-superior do lábio glenoidal, da glenoide, que é onde se insere essa estrutura, correto? E aí a gente sabe que a principal fonte de síndrome do braço morto é o SLAP, que é a lesão da região anterior até a região posterior da glenoide, tá? Então, através de uma cascata fisiológica, a partir do momento que esse paciente busca mais rotação externa, acaba acontecendo um maior estiramento do cabo longo do bíceps, o que vai indiretamente, ou melhor dizendo, diretamente tracionar a região anterosuperior da glenoide e gerar uma lesão de SLAP, dependendo do quão ele buscar essa amplitude de movimento, tá? Então, observe bem, num primeiro momento existe o aumento da rotação externa do ombro. Então vamos junto, ó. Olha o que eu falei para vocês. Olha que bizarro essa amplitude de movimento. Cadê meu mouse? Essa amplitude de movimento de rotação externa. O que é que está acontecendo com a cabeça do húmero aqui? Ela está rodando, tá? Ela está fazendo uma rotação externa. Então o fato dela fazer uma rotação externa, ó, aqui ela já coloca o cabo longo do bíceps em tensão. Beleza? O fato dela fazer uma rotação externa, ela já coloca o cabo longo do bíceps em tensão. E quando eu faço uma rotação externa exagerada, a cabeça do meu húmero ela desliza para frente. Se desliza para frente, eu coloco mais ainda o cabo longo do bíceps em tensão. Se eu levar em consideração que esse cabo longo do bíceps é inserido aqui no tubérculo supraglenoidal e tem uma relação íntima com o ligamento glenoidal, né? Obviamente, a partir do momento que eu expor o meu atleta dessa maneira, ele vai gerar um tracionamento dessa cápsula juntamente com esse ligamento e provavelmente gerar uma lesão de SLAP,
Tá? Então esse mecanismo que eu falei para vocês de rotação, de torção do cabo longo do bíceps é um movimento que acontece naturalmente na rotação externa. É um mecanismo chamado de peelback, tá? É fisiológico, só que quando eu excedo o que é fisiológico, eu posso vir a gerar lesão. Beleza? Vamos dar continuidade. Uma outra teoria que é muito descrita hoje na literatura e tem muitas controvérsias é o déficit de rotação interna glenohumeral, que a gente chama de GIRD, tá? Então, déficit de rotação interna glenohumeral, é uma diminuição da rotação interna da articulação glenohumeral mesmo, tá? Por que acontece esse déficit de rotação interna glenohumeral, pessoal? E qual é o problema desse déficit? Qual é o problema desse déficit de rotação interna glenohumeral? Então eu vou voltar novamente para a gente entender a cascata, beleza? Observe bem. O atleta ele começou desde criancinha lá a treinar, e aí ele começou a executar um movimento de rotação externa. Essa rotação externa vai ceder a cápsula anteriormente, ou seja, esse atleta ele vai conseguir fazer cada vez mais rotação externa, tá? A partir do momento que, aqui eu estou levando em consideração somente a armação tardia, observe bem. A partir do momento que esse atleta vai para a fase de aceleração e a fase final, que é a de desaceleração para soltar a bola, lembra que eu falei para vocês que essa desaceleração é equivalente ao peso corporal do atleta? Se eu tiver todos os músculos rotadores externos fracos, que vai controlar essa excentricidade do movimento, quem é que vai sobrecarregar? Quem é que vai entrar de maneira passiva para segurar esse movimento? A cápsula articular, mais especificamente a cápsula posterior, tá? Então imagina aí o tempo inteiro o atleta arremessando e soltando a bola na velocidade, onde o músculo não está conseguindo controlar e a cápsula recebendo sobrecarga. Obviamente essa cápsula posterior vai começar a lesionar e vai começar a gerar um processo de cicatrização. É um processo fibrótico de cicatrização, tá? Então o atleta está lá arremessando, ó. Se eu não tenho quem segure o movimento, a cápsula posterior vai começar a tracionar. A partir do momento que ela começa a tracionar, eu começo a ter lesão nessa cápsula posterior. O fato de eu gerar a lesão, eu vou gerar um processo cicatricial fibrótico e a cápsula posterior, imagine que aqui a região anterior da articulação glenohumeral é aqui a posterior. A cápsula posterior, quando ela encurta por conta desse processo fibrótico, ela vai puxar a cabeça do húmero para trás e para cima, tá? Ou seja, ela puxou a cabeça do húmero para trás e para cima. Eu gerei aqui, ó, como a cabeça do húmero não está encostada na cápsula anterior, eu gerei uma microinstabilidade falsa, uma falsa microinstabilidade, né? A gente gerou uma microinstabilidade que não necessariamente é uma microinstabilidade, por conta dessa cápsula posterior ter puxado a cabeça do húmero para trás, tá? Uma outra questão, pessoal, interessante é que o fato de eu ter esse encurtamento da cápsula posterior e ela ter puxado a cabeça do meu húmero para trás, eu vou livrar o tubérculo maior do arco coracocromial. Ou seja, o atleta ele vai conseguir buscar ainda mais rotação externa, potencializando o mecanismo de trauma. Então vocês perceberam o efeito cascata que gerou tudo isso daí? A partir de uma lesão de slap, a partir do efeito peelback, que é um efeito fisiológico, que tracionou a região do lábio glenoidal e gerou uma lesão, e a partir do momento que o atleta vai soltar a bola, que ele não tem força de todo o complexo da região posterolateral aqui, de todos os músculos que trabalham segurando excentricamente a desaceleração, e aí começa a sobrecarregar a cápsula articular, a sobrecarga dessa cápsula articular gera um processo cicatricial fibrótico que puxa a cabeça do húmero para trás e potencializa a rotação externa, que aumenta o efeito de peelback, que vai aumentar a lesão na região da articulação glenohumeral. Então vocês perceberam a cascata interminável? Vocês perceberam a importância da gente analisar isso no atleta e a importância disso? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso raciocínio clínico. Só para vocês terem ideia, pessoal,
Um estudo acompanhou 39 jogadores profissionais durante uma temporada de beisebol com GIRD, tá? Com déficit de rotação interna glenomeral. A média de GIRD, a média de déficit de rotação interna desses atletas era de 35 graus por jogador. Até 20, galera, é aceitável comparando um braço com o outro. Acima de 20 já é problemático. Beleza? E aí eles perceberam o quê? Que 60% dos atletas que tinham GIRD acima de 35 graus, né? Que tinham déficit de rotação interna acima de 35 graus, 60% apresentavam problema no ombro. Beleza? Então, será que o GIRD, será que o déficit de rotação interna glenomeral tem relação com os problemas na articulação glenomeral? Vamos lá. Esse outro estudo aqui, ó, de Donlin, de 2000, eles avaliaram 124 arremessadores de beisebol sintomáticos, tá? E eles perceberam que após artroscopia e correção do SLAP tipo 2, esses atletas obtiveram melhora, tá? Eles perceberam também que desses 124 arremessadores de beisebol sintomáticos, todos esses tinham GIRD pré-operatório grave em seus ombros de arremesso de média de 53 graus. Então imagina aí, 53 graus de déficit de rotação interna comparado com o lado contralateral. É muita coisa. Mas uma vez, pensa comigo, ele é um atleta de arremesso, beleza? Para ele arremessar a bola com potência, ele vai precisar fazer uma grande amplitude de rotação interna. Se ele tem a rotação interna diminuída, o que é que ele vai fazer para compensar essa diminuição de rotação interna e arremessar a bola com potência? Ele vai precisar fazer o quê? Buscar mais rotação externa. Por quê? Porque o fato dele ter uma diminuição de rotação interna acaba fazendo com que ele perca a força. E aí, para que ele não perca tanta força, ele busca uma maior rotação externa para jogar com mais potência. Então, vocês conseguem perceber essa relação? Que interessante. Então vamos lá mais uma vez. Olha que interessante esse artigo, é um artigo mais recente, saiu em 2017, 2018, se eu não me engano, na British Journal Sports Medicine. E a ideia desse artigo foi determinar se a força do manguito rotador, a amplitude de movimento da articulação glenomeral como um todo, né, o arco completo de movimento, e o controle escapular estão associados à lesão no ombro entre atletas jogadores de handball de elite do sexo masculino. Foram atletas da Noruega. Beleza? 206 jogadores da Liga Norueguesa de handball de elite foram avaliados. Eles acompanharam esses atletas, pessoal, em torno de 30 semanas. Tá? Então 30 semanas dá em torno aí de 4, 5, quase 6 meses. Né? Eles acompanharam quase 6 meses esses atletas. Ou seja, é um estudo prospectivo coorte. É um estudo para verificar realmente fator de risco. O que é que eles perceberam nesse estudo? Que foi encontrada associação significativa entre discinesia escapular, déficit de rotação e força de rotação externa em pacientes com dor no ombro. Tá? Correlacionado com pacientes com dor no ombro. Então, existe associação entre discinesia escapular, déficit de rotação interna e diminuição de força de rotação externa com os pacientes que apresentam dor no ombro. Beleza? Então vamos lá, taca o pau. Existe uma outra característica bem importante, pessoal, na articulação do ombro, principalmente no que diz respeito ao atleta de arremesso, que eles chamam de modelo de cabo recíproco, também conhecido como efeito Kahn. Tá? Então o que é o efeito Kahn? É um efeito gerado tanto pelo ligamento glenomeral inferior fibras posteriores, quanto o ligamento glenomeral inferior fibras anteriores. Esses dois grupos ligamentares eles formam uma rede na região inferior da articulação glenomeral que vai gerar uma centralização da cabeça do húmero na glenoide. Então, esse efeito aqui é importante para manter a articulação centralizada, evitando que essa articulação saia do eixo e gere impacto em algumas determinadas fases de arremesso. Beleza? E aí, galera, entra no que eu falei para vocês. Paciente foi arremessar uma bola, tá?
arremessou uma bola. Na fase de desaceleração, em que ele estava soltando a bola, ele precisou da ativação de todos os músculos da região posterior e lateral, levando em consideração não só os músculos da escápula, como os músculos do manguito. Se esse paciente tiver esse grupo muscular insuficiente, quem é que vai sobrecarregar? Quem é que vai receber toda essa energia equivalente ao peso corporal desse paciente? Quem vai receber é a cápsula posterior, que vai gerar uma distração e vai começar a gerar um processo de sobrecarga, gerando um processo de cicatrização fibrótico e puxando a cabeça do húmero para trás e para cima. Se puxou a cabeça do húmero para trás e para cima, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Aqui a gente está vendo uma articulação normal, beleza? Aqui a gente está vendo uma articulação normal, aqui é a cabeça do húmero, né? A partir do momento que ele começou a ter lesão na cápsula posterior, a cápsula posterior puxou a cabeça do húmero para trás. A partir do momento que ela puxou a cabeça do húmero para trás, a cápsula anterior ela fica mais frouxa. Vocês concordam comigo que fica mais frouxa? Quando comparado na articulação, quando está neutra, quando ela está neutralizada, quando ela está centralizada, comparando a partir do momento que a cápsula posterior translou posteriormente a cabeça humeral. Olha como ficou a cápsula anterior. Logo, se essa cápsula anterior ela está frouxa, vocês concordam comigo que o paciente naturalmente vai conseguir fazer mais rotação externa? Se ele consegue fazer mais rotação externa, o que é que vai acontecer se esse atleta consegue fazer mais rotação externa? Vai gerar um efeito peel-back aumentado, que é de torção do cabo longo do bíceps, que vai tracionar o ligamento o ligamento glenoide, o ligamento glenoidal, e vai gerar o que a gente chama de slap. Então vocês perceberam a cascata patológica? Então aqui a gente tem uma imagem bem interessante mostrando o slap tipo 2, né? Aqui a gente tem um estudo bem interessante. Esse estudo aqui, ó, ele comparou GIRD e déficit do movimento total de rotação de ombro, tá? De rotação em ombro de atletas de arremesso com o ombro contralateral e associou a lesões no ombro. O que é que eles perceberam? Que os atletas com déficit de rotação interna glenohumeral, ele tem 2 vezes mais chances de ter lesão no ombro do que os atletas que não possuem GIRD. Beleza? Olha que estudo interessante, galera. Esse estudo aqui ele fala da cinemática, né? Ele fala da cinemática do arremesso, levando em consideração a reação do solo, levando em consideração o apoio, né? E a transmissão de força do pé para o membro superior, tá? O que é que esse artigo fala? Esse artigo fala que o fato de você ter a perna mais forte, você maximiza a potência do arremesso com a força de reação do solo. Então, quando eu estou falando de um atleta de arremesso que está com o pé apoiado no chão, galera, seja tenista, seja atleta de beisebol, tá? A gente está falando de um atleta que transmite a força do solo de maneira cruzada para um membro contralateral. Só para vocês terem ideia, pessoal, o core e a perna de apoio produz 51% da energia cinética transferida para o arremesso. Ou seja, 51% da potência gerada para arremessar a bola, ela vem do membro inferior. Então vai adiantar eu pegar um atleta de arremesso e eu avaliar somente o braço, a escápula desse cara? Não. Eu tenho que avaliar todo o complexo, pessoal. Eu tenho que avaliar toda a cadeia, tá? E aí esse artigo, ele fala ainda uma questão bem interessante. O que é que ele mostra pra gente, ó? As fases do arremesso, ó. Preparação, lembra que eu falei? Fase da preparação, armação precoce, tá? Observe na armação tardia. Ele precisa de uma boa estabilidade da região do core. Por quê? Porque se ele não tiver uma boa estabilidade, ele vai começar a sobrecarregar na lombar. Beleza? Então ele precisa de uma boa estabilidade da região do core. Uma outra questão, principalmente quando eu levo em consideração a fase de armação tardia para a fase de arremesso,
para a fase de aceleração, eu preciso que esse paciente tenha uma boa mobilidade do quadril, porque no final do movimento ele vai tá em completa rotação interna da articulação coxo-femoral. O que é que eu quero dizer com isso? Observe bem. O que é que eu quero dizer com isso? Vou até empurrar a mesa aqui. O que é que eu quero dizer com isso? Que se o atleta, durante a fase de arremesso, ele não tem uma boa mobilidade de quadril para arremessar a bola, ele vai fazer o que para arremessar a bola com mais força? Vai buscar mais rotação externa. Isso também vai potencializar a lesão e o dano, principalmente no tendão do cabo longo do bíceps, que vai tracionar a região do lábio glenoidal lá e gerar talvez um slap, gerando consequentemente uma síndrome do braço morto. Beleza? Agora olha que interessante esse estudo, pessoal. Esse estudo eu não tinha nessa aula aqui. Eu acabei de pegar esse estudo e coloquei aqui para vocês, tá? É um estudo que não é tão novo, é um estudo de 2017, mas eles avaliaram 660 atletas de elite de handball, tá? Então a ideia desse estudo era o seguinte: avaliar o efeito de um programa de exercício projetado para reduzir a prevalência de problemas no ombro em atletas de handball de elite. O mesmo autor que fez aquele artigo lá da British Journal publicou também esse artigo na British Journal, tá? Que é o Anderson. Então ele tinha observado que a discinese escapular, a diminuição da rotação interna glenohumeral e a diminuição da força de rotadores externos do ombro eram fatores de risco para desenvolver qualquer lesão no ombro durante os esportes, o handball, que é um esporte de arremesso. Então o que é que ele fez? Ele fez um estudo para comprovar isso. Ele fez um estudo onde ele avaliou o efeito de um programa de exercícios projetado para reduzir a prevalência de problemas no ombro no handball de elite, tá? E aí eles pegaram, pessoal, 331 jogadores no grupo de intervenção e pegaram 329 jogadores no grupo controle e avaliaram esses dois grupos durante 7 meses. O que é que eles levaram em consideração como grupo intervenção, né? Então, o grupo intervenção, eles receberam exercício para aumentar a rotação interna glenohumeral, né? Para aumentar a rotação interna glenohumeral. Eles receberam exercício de força de rotação externa e estabilização escapular, além de ter recebido exercício para melhorar a cadeia cinética e a mobilidade torácica. Beleza? Então o grupo controle recebeu tudo isso de intervenção, enquanto o grupo intervenção recebeu tudo isso de intervenção, enquanto o grupo controle não recebeu. Beleza? O que é que eles perceberam, pessoal? Eles perceberam que a prevalência de lesões no ombro durante os 7 meses na temporada, né, durante a temporada de 7 meses, foi menor no grupo de intervenção. Ou seja, trabalhar exercícios de rotação interna glenohumeral, né, ou seja, diminuir o déficit de rotação interna glenohumeral, melhorar a força de rotação externa, melhorar a estabilização escapular e melhorar a mobilidade torácica são bons exercícios para prevenir esses atletas de lesão? Sim, são bons exercícios. Beleza? Então é um estudo de acompanhamento longo com um grupo muito grande. Apesar de ter sido multicêntrico, ter sido feito em vários lugares, é um grupo muito grande. E foi publicado no Jornal Britânico de Medicina Esportiva. Beleza? E aí quando a gente fala de prevenção, também tem esse outro artigo aqui que é bem antigo, do Buckhart, que ele avalia 30 jogadores de tênis prospectivamente por 2 anos, dividiu o tratamento em 2 grupos: alongamento capsular posterior para minimizar o GIRD e o grupo controle sem intervenção. O que é que eles perceberam? Que o grupo de alongamento melhorou rotação interna e rotação total após os 2 anos. Os outros grupos tiveram a diminuição de 38% na incidência de problemas do ombro em comparação com o grupo controle, tá? Então observe bem, você trabalhar a mobilidade da cápsula posterior, você ganhar mais rotação interna nos pacientes que têm GIRD, é perceptível que você consegue ganhar
38%, que você consegue diminuir 38% das incidências do problema do ombro em comparação com o grupo controle. Beleza? Dando continuidade, esse outro artigo aqui mostra pra gente que 90% de todos os atiradores, de todos os arremessadores com sintoma de déficit de rotação interna maior que 25 graus, que foi o que eu falei para vocês lá no início da aula, irá responder positivamente ao alongamento capsular posterior e redução do déficit de rotação glenohumeral aceitável. Beleza? Então, se esse atleta tem até 25 graus de rotação interna glenohumeral, ele vai responder muito bem. Se esse déficit ele já tiver muito bizarro, tipo 50 graus, já vai ser mais difícil você conseguir ganhar. Beleza? Esse outro artigo aqui, o objetivo dele foi avaliar a cinemática escapular, alongamento posterior de 4 semanas em arremessadores sem sintoma, tá? 6 tratados com a intervenção e 5 sem intervenção. Os tratados com intervenção, eles melhoraram a cinemática escapular. Então aqui diz respeito apenas a uma questão de melhora de cinemática durante o arremesso mesmo. Não está falando de lesão especificamente, beleza? Esse estudo aqui fala da terapia manual supervisionada mais o autoalongamento versus o autoalongamento isolado. Então o que é que eles compararam? Eles fizeram a terapia manual supervisionada, onde o terapeuta ia lá e aplicava e depois ensinava o autoalongamento para esses atletas. E um outro grupo, eles só ensinavam o autoalongamento. Foi aleatorizado em 30 para cada grupo. Tá? Avaliado rotação interna, adução horizontal e o arco completo de movimento. O que é que foi perceptível nesse estudo aqui? Que o grupo de terapia associada teve melhores resultados de amplitude de movimento comparado ao grupo de apenas orientação. Beleza? Passa. Aqui tem alguns exemplos, pessoal, de algumas coisas que a gente pode fazer, né? Como tratamento. Então aqui a gente tem uma técnica que a gente chama de sleep stretching, tá? Onde o paciente está deitado em decúbito lateral com abdução a 90 graus e ele mesmo faz a rotação interna. Nakataki, parceira de trabalho lá, não sei nem se ela está aí na live, acho que não, deve estar montando as aulas dela aí, tá? Mas atualmente a literatura ela tem respaldado mais esse tipo de alongamento capsular. Tem um estudo comparando esse tipo de alongamento capsular com o sleep stretch e esse tipo de alongamento capsular ele foi superior ao sleep stretch, tá? E a terapia supervisionada, que nada mais é do que as técnicas, nada mais são do que as técnicas de mobilizações passivas, né? Então gosto de utilizar muito o Maitland, né? Pensando aqui para o ganho de rotação interna, eu preciso fazer um deslizamento no sentido da cápsula posterior. Porque quando eu faço a rotação interna, a cabeça do húmero ela roda para frente, mas ela desliza para trás. Então quando eu for fazer a mobilização no grau 3 ou 4, eu preciso deslizar no sentido inferior. Beleza? Pessoal, lembrando que eu vou estar disponibilizando esse material para vocês em PDF, em quem estiver fazendo parte do meu grupo do Telegram, tá? Eu deixei no vídeo que eu fiz aí o link de arrastar para cima para vocês participarem do grupo. É gratuito, não paga nada. Bora Jazzy, meu amigo, saudade, irmão. E aí, dando continuidade, pessoal, pensando no aspecto do tratamento, então, ó, lembra aqueles estudos que eu mostrei para vocês? Eles falam do ganho de rotação interna, eles falam de fortalecer os músculos de rotação de rotadores externos, músculos rotadores externos, tá? Bem como os músculos rotadores internos também, porque potencializa o ganho. Fortalecer os músculos estabilizadores da escápula. Depois avançar. Tá? Evoluindo com esse paciente para uma fase mais avançada, trabalhando o serrátil anterior de maneira um pouco mais avançada, que é um grande estabilizador escapular, correto? Devo levar em consideração também, pessoal, não só movimentos simples. A partir do momento que eu percebo que o meu paciente ele tá evoluindo clinicamente, eu começo a deixar o meu processo de reabilitação o mais próximo da atividade dele possível. Então, ó, eu começo a fazer exercícios que envolvam rotação externa no plano mais de abdução. Eu começo a evoluir com esses exercícios mais intensos e mais difíceis ainda.
Leozinho Fukuda, meu amigo preparador físico lá trabalhou comigo lá no Vita e agora está lá no Instituto Nishioka, né? E olha que interessante, lembra que eu falei para vocês da questão dos exercícios de trabalhar a cadeia cruzada, ó? Tá? Posso utilizar FNP levando em consideração esse tipo de reabilitação, trabalhando tanto durante a fase a ida quanto a volta, tá? Leve em consideração, pessoal, a pliometria, porque observem bem, é muito importante levar em consideração a pliometria, porque quando eu vou arremessar, eu preciso de um movimento de desaceleração desse grupo muscular. Não basta só fortalecer ele em rotação externa, porque eu vou ganhar uma força natural fisiológica. Eu preciso ensinar para o meu paciente, ensinar para o corpo do meu paciente a desacelerar. Então no vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu dei uma bola de 2 kg para ele, tá? E aí a gente trabalha um exercício de maneira pliométrica, olha que interessante. Ó, segura, desacelera e joga de volta. Excêntrico, joga de volta. Beleza? Olha só aqui. Um mais simplificado. Para rotadores externos. Olha só aqui que interessante. Para trapézio inferior. Olha a ativação do trapézio inferior. Estimulando bem o trapézio inferior. Tá? Beleza? Boa. Olha aqui. Mais um exercício. De maneira mais simplificada, né? Um pouco mais intenso, ó, para rotadores externos, um pouco mais fisiológico. Ó, que legal. Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu queria agradecer a todos que ficaram na live. A live vai ficar salva, tá? Só quem está podendo assistir a live realmente é quem segue o Instagram, quem agrega no Instagram, né? A gente não quer seguidor fantasma aqui no nosso Instagram. Nós queremos seguidores que realmente troquem ideia, que realmente compartilhem, que realmente venha para agregar, que faça parte do propósito da página. Beleza? Então vocês são privilegiados de estar aqui hoje. Eu também sou muito privilegiado por ter vocês aqui hoje na minha live, assistindo a minha live. Eu queria de verdade agradecer muito a oportunidade de todos vocês estarem aqui presentes, tá? Eu vou abrir aqui agora. Eu acho que a gente tem um tempinho. Não sei se o Instagram vai me liberar mais tempo aqui, mas eu vou abrir aqui agora para algumas perguntas. Ficou alguma dúvida? Foi esclarecedor para vocês? Estou alguma dúvida sobre a abordagem nesse tipo de tratamento dos pacientes overhead, dos pacientes de arremesso? Houve alguma dúvida, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Eu não sei se vocês fizeram pergunta, que eu não consegui olhar. Jaz, meu amigo, saudade, cara. Dá uma olhada aqui, se... Acho que é isso. Acho que ninguém fez nenhuma pergunta específica. Mais uma vez, muito obrigado. As próximas lives eu estarei anunciando aqui, provavelmente semana que vem, semana que vem não, perdão, no final da semana, na sexta-feira, eu vou estar fazendo outra live a tema definir. Eu vou colocar algumas opções aí para vocês me ajudarem a escolher um tema legal que vocês queiram que a gente discuta, tá? E qualquer coisa, pessoal, eu sou muito aberto. Quem me conhece sabe, eu não tenho besteira comigo. Qualquer coisa pode mandar mensagem no meu Instagram, quem tiver meu número pode me mandar mensagem no meu número. Façam parte do grupo do Telegram, porque eu vou mandar a aula completa lá no Telegram em PDF, tá? Só arrastar para cima aí no story que eu postei há mais ou menos 2-3 horas atrás. E a gente vai trocando ideia, beleza? Muito obrigado aí pela participação de todos. Uma ótima noite a todos e vamos que vamos. Vaza Corona.